crianças! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje vamos estudar um pouquinho sobre língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aumentativo e diminutivo. Vocês sabem o que é isso? Aumentativo, diminutivo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, tá? Na nossa aula. Aumentativo e diminutivo. Vamos lá. Aumentativo. O que é aumentativo? O aumentativo, ele indica um tamanho grande ou aumentado, né? De um ser ou de um objeto. Então, ele é um tamanho grande ou ampliado ou aumentado de algum objeto, de algum ser. Combinado? Diminutivo. O diminutivo, ele já indica o contrário, né? O próprio nome já diz. Diminutivo. Indica um tamanho pequeno ou diminuído de um ser ou de um objeto. Então, aumentativo indica o tamanho maior, um tamanho grande ou aumentado ou ampliado. Diminutivo indica o tamanho pequeno, diminuído, certinho? Aqui eu trouxe para vocês 3 imagens de 3 porquinhos. Eu tenho o porco, o porquinho e o porcão. Aqui nessas 3 imagens, vocês já conseguem perceber o tamanho das imagens, certo? Eu tenho aqui a imagem do porco, que aqui mostra para mim que essa imagem do porco, ela é uma imagem normal. O tamanho dessa imagem é normal. Logo aqui ao lado, eu tenho uma outra imagem, né? Que está mostrando para mim o quê? Que essa imagem, ela é pequena se comparando ao tamanho da imagem normal que eu coloquei aqui para vocês. Então, essa é normal e essa daqui, ela está diminuída, né? É uma imagem menor. Então, ela é um grau diminutivo. Essa imagem, o grau dela é diminutivo. Então, aqui está mostrando que o porquinho pequeno e o grau dessa minha imagem é diminutivo. Aqui eu tenho a imagem de um porco que ele já é o quê? Grande, né? Mostra que a imagem desse porco, ela é bem maior da imagem normal. Essa minha imagem é normal. Essa é diminuída e essa foi ampliada. Então, essa aqui é o grau aumentativo. Grau aumentativo, grau diminutivo e aqui eu tenho a minha forma normal, que foi a maneira, o tamanho normal do porco. Aqui, diminuí a imagem do meu porco e aqui eu aumentei a imagem do porco, que é a imagem normal, certo? Então, vamos lá? Então, vamos fazer a leitura aqui dos porquinhos novamente. Porco, porquinho, porcão. E aqui eu trouxe para vocês um texto que se chama O Peixe. Esse texto, ele foi escrito pela autora Carla Valéria, tá? Então, aqui, vou fazer a leitura desse texto para vocês. Como nós começamos a ler? Sempre do início, né? Então, nós vamos começar a ler do início, vamos dar a sequência e vamos até o final aqui da nossa leitura. Sempre dando sequência, combinado? Lá no mar tinha um enorme peixão. Vivia esbanjando grandeza, dando uma de valentão. Um dia foi pescado e de nada adiantou ser fortão. O peixinho, coitadinho, agora era só mais uma refeição. Observaram aqui que no nosso texto nós temos as palavras diminutivo e aumentativo? Agora vamos aqui para a nossa atividade. Só que para essa atividade aqui, eu vou trazer o nosso mascote, crianças. Aguardem um pouquinho que eu já volto com ele.
E olha quem veio aqui nos visitar, é o Duca, o mascote da nossa TV. Oi, Duca! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui uma atividade legal junto com a professora. Isso! E eu vou ajudar vocês. Será que eu vou acertar? Duca, você vai acertar sim, né? Porque o Duca, ele é muito inteligente, crianças. Isso mesmo. Então vamos lá para a nossa atividade, crianças. Duca, conta aqui para as crianças. O que está escrito lá em cima? Conta para elas. Aqui, crianças, está escrito peixe, peixinho e peixão. Estou certa, professora? Parabéns, Duca, isso mesmo! Então, o Duca já mostrou pra gente que aqui está escrito peixe, peixinho, peixão. Duca, presta atenção aqui na nossa aula. Crianças, aqui eu tenho a minha forma normal, né? O tamanho normal do peixe. Vocês observaram que logo à frente eu tenho o quê? A forma diminuída, né, que ficou no grau diminutivo. E aqui à frente eu já tenho o quê? O peixão, que ele foi ampliado. A imagem do meu peixe aqui, da forma normal, para esse foi ampliada. Então aqui o meu grau é aumentativo, certo? Então vamos lá? Grau, aqui é a forma normal, grau diminutivo e o grau aumentativo. Você entendeu, Duca? Sim, eu entendi! Então tá vendo, crianças? Vocês entenderam também aí de casa? Ai, eu tenho certeza que sim! Ai, que bom, Duca! Então agora nós vamos para a nossa próxima atividade aqui. Olha, agora vocês aí de casa que vão falar para mim, né, Duca? Para nós. Vocês vão nos ajudar. Combinado? Então vamos lá. Aqui eu tenho a imagem de um pato do tamanho normal. Aqui eu tenho a outra imagem do pato de um tamanho diminuído. E aqui eu tenho, ó, a imagem de um pato bem grandona, que foi aumentada. Então essa imagem foi aumentada, diminuída e a minha imagem normal. Então vamos, agora nós vamos falar o nome da imagem. Mas nós vamos falar o nome da imagem, viu, Duca? Nós vamos falar o nome da imagem de acordo com o tamanho da imagem. Certinho, crianças? Certo, Duca? Sim, professora, certo! Então vamos lá. Duca, conta aqui para a professora e para as crianças de casa. Qual a forma desse aqui, ó? Dessa imagem? Ai, professora, esse aí é o pato. Muito bem, Duca. E esse, ó? Qual que é? Ai, deixa eu pensar. Esse é o patinho, professora? Muito bem, Duca, você está esperto e ensinando certo para as crianças. E o último aqui, Duca, ó, quem que é? Esse tá bem grandão, né, professora? Ah, então esse é o patão. Ai, Duca, parabéns, crianças, vocês viram, o Duca acertou todas. Então é isso mesmo, Duca, você está certinho. Pato é a maneira normal que nós falamos, né, sobre a imagem. Pato. Quando a imagem ela está diminuída, nós nos referimos a patinho. E quando a imagem está lá ampliada, quando a imagem é grande, do tamanho normal, nós falamos que é patão. Então, esse daqui mostra pra gente grau diminutivo, grau aumentativo, certo? Próxima imagem, vamos lá. Olha aqui, agora eu tenho uma imagem de 3 gatinhos, 3 gatos, certo? Aqui eu tenho a imagem normal do gato. Aqui eu tenho a imagem diminuída do gato.
E aqui eu tenho a imagem ampliada do gato. Então vamos lá. Aqui, Duca, você de novo, tá? Tá bom, professora. Aqui, Duca, conta pra mim, como que nós nos referimos a essa imagem? Será que o Duca vai saber, gente? Ai, professora, é o gato! Isso, Duca, parabéns! Esse é o gato! E agora, Duca, olha, a minha imagem ficou diminuída, né? Ela está bem menor aqui do tamanho da outra imagem. Então, como que nós nos referimos a essa imagem, Duca? Ai, professora, esse é o gatinho! Isso, Duca, parabéns! E a outra imagem aqui, Duca, que é aquela grandona ali, que a nossa imagem agora foi ampliada, né? Então, como nós nos referimos a essa imagem, Duca? Ai, professora, esse é o gatão! Isso! Parabéns, Duca! Aqui o Duca acertou também, né? O Duca tá ficando muito esperto nessa TV, não está, crianças? Ele está nos ensinando o correto, isso mesmo. Então aqui é a maneira que nos referimos à imagem da forma normal, gato. Aqui é a maneira que nos referimos à imagem diminuída. E aqui é a maneira que nos referimos à imagem ampliada, né? Que é o gatão. Vamos falar? Gato, gatinho e o gatão. Próxima atividade. Ai, Duca, gostei muito da sua presença aqui na TV hoje, na nossa aula. Só que agora o Duca, ele precisa participar de outra aula. Isso? Então vamos dar um beijo para o Duca, vamos mandar um beijo bem grandão para ele, ó. Beijo, Duca! Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa aula, porque nós vamos continuar agora, né? Tchau, Duca! E aí, crianças, gostaram da presença do Duca aqui na nossa aula de hoje? Ai, ele é muito esperto, né? Isso, nas próximas aulas eu trago ele novamente, né? Vamos fazer o convite para ele, será que ele vem? Tenho certeza que sim. Agora vamos continuar aqui, ó. Dê o aumentativo e o diminutivo das palavras. Então, aqui eu tenho o grau normal, né? Que é a forma normal que eu falo essas palavras. Aqui, nós vamos colocar a maneira que eu estou falando sobre essas palavras, mas a maneira diminutiva, no grau diminutivo. E aqui, no grau aumentativo. Então, vamos lá. Quando eu estou falando essa palavra, vamos ler, né? Fazer a leitura de todas essas palavras. Pé, porta, sapo, dedo, peixe, casa, caneca. Então, vamos lá. Qual o grau diminutivo da palavra pé? Quando eu quero falar que aquele pé é bem pequeno, como eu me refiro? Pézinho! Eu estou me referindo eu estou falando que aquele pé, ele é pequeno, né? E quando eu quero falar que aquele pé é grande, qual a maneira que eu vou usar para expressar quando o pé é grande? Eu vou falar pézão. Pézão. Então, vamos lá. Pé, pezinho, pezão. Próximo. Porta. Quando eu quero me referir que aquela porta é bem pequena, como eu vou falar? Portinha. Que aquela porta, ela é pequena. E no grau aumentativo é um portão. Então, vamos lá? Porta, portinha, portão. Próximo. Sapo. Aqui eu estou falando da minha forma normal, né? Do meu grau normal. A maneira que eu me refiro ao sapo. E quando eu quero falar no grau diminutivo? Sapinho. E quando eu quero falar no grau aumentativo? Sapão. Próximo, dedo. Dedo é o meu grau normal. No
No grau diminutivo, eu vou falar dedinho. No grau aumentativo, eu vou falar dedão. Peixe. Esse nós já vimos na atividade anterior, né? Peixe, peixinho, peixão. Grau normal, grau diminutivo, grau aumentativo. Casa. Como eu vou me referir à casa quando eu quero falar que aquela casa ela é pequena? Então, eu vou falar casinha. E no grau aumentativo, casarão. Então, que aquela casa é muito grande. Quando eu me refiro a uma casa grande, eu falo que aquela casa é um casarão. Então, vamos falar aqui: casa, casinha, casarão. Caneca. Quando eu quero me referir ao grau diminutivo, eu falo canequinha. E ao grau aumentativo, canecão. Agora vamos falar aqui a sequência de todas as palavras usando o grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Então vamos lá. Pé, pezinho, pezão. Porta, portinha, portão. Sapo, sapinho, sapão. Dedo, dedinho, dedão. Peixe, peixinho, peixão. Casa, casinha, casarão. Caneca, canequinha e canecão. Troque as palavras destacadas pelo diminutivo. Olha, então aqui é o meu grau. Eu vou trocar, né, todas pelo grau diminutivo. Então, eu vou fazer a troca dessas palavras que estão destacadas, né, que estão grifadas. Todas as que estão grifadas, eu vou trocar pelo grau diminutivo. Pequeno, certo? Então, vamos lá. Ganhei um trem de aniversário. Como eu vou me referir ao trem no grau diminutivo? Trenzinho, que é um trem pequeno, né? Então, ganhei um trenzinho de aniversário. Aqui, na segunda frase, eu tenho duas palavras que estão grifadas, né? Então, nessas duas palavras, eu preciso fazer a troca delas para o grau diminutivo. Então, vamos lá. Minha boneca é muito fofa. Como eu vou me referir a essa boneca usando o grau diminutivo? Minha bonequinha é muito fofinha. Isso mesmo. Então, aqui, ó. Minha bonequinha é muito fofinha. Então, essa maneira aqui que nós usamos o grau diminutivo das palavras, certo? Troque as palavras destacadas pelo grau aumentativo. Aqui mudou, né? Essa atividade nós mudamos. Então, aqui eu quero saber o grau aumentativo das palavras destacadas. Então, cada frase aqui eu tenho uma palavra destacada. E eu preciso fazer a troca dela para o grau aumentativo. Então, vou me referir a uma coisa grande, ampliada. Meu carro quebrou. Então, agora nós vamos mudar a palavra carro para o aumentativo. Meu carrão quebrou. Meu carrão quebrou. A frase abaixo, a casa é toda de madeira. Lembra lá na atividade anterior que nós temos aqui o grau aumentativo? Nós falamos, né, sobre a casa. Então, o casarão é todo de madeira. O casarão é todo de madeira. Então, nós fizemos aqui a troca da casa para o casarão, do carro para o carrão, certo? Por quê? Porque aqui nessa atividade estava pedindo para que a gente trocasse as palavras destacadas, né, pelo grau aumentativo.
foi isso que nós fizemos. Nós usamos o grau aumentativo, né? Nos referindo que aquele carro era um carrão, nos referindo que aquela casa era um casarão, certo? Agora nós temos um jogo legal aqui, que é o jogo da roleta do aumentativo e diminutivo. Então vamos começar aqui o nosso jogo? Pronto, voltamos aqui para o nosso jogo. Vamos lá? Então aqui, ó, eu vou girar a nossa roleta e vocês aí de casa vão me ajudar a responder, combinado? Girando. Olha, o que está pedindo aqui para nós? O diminutivo de casa. Qual é o diminutivo de casa? Casinha. Muito bem. Então, nós vamos eliminar aqui agora. Vamos rodar novamente. Qual é o diminutivo de sapo? Sapinho. Muito bem. Eliminando aqui mais uma. E vamos girar novamente. Vamos ver qual que vai sair. Aumentativo de nariz é narigão. Muito bem. Aumentativo de nariz, narigão. Rodando a roleta. Olha, diminutivo de coelha. Qual é o diminutivo de coelha? Coelhinha. Esse é o diminutivo de coelha. Coelhinha. Vamos para mais uma. Aumentativo de bola. Quando eu tenho uma bola pequena, uma bola normal e uma bola grandona, qual é o aumentativo dela? Bolão. Nos referimos dessa forma. Agora vamos para a próxima. Aumentativo de rato. Aumentativo, um rato grande. Como nós nos referimos? Que eu tenho um ratão. Aumentativo de rato, ratão. Mais um. Aumentativo de gato. Esse nós vimos, né? Na nossa aula. Gatão. Aumentativo de gato, gatão. Aumentativo de faca. Qual é o aumentativo de faca? Facão. Esse é o aumentativo de faca. Quando eu quero falar que aquela faca é muito grande, né? Próximo, diminutivo de minhoca. Qual é o diminutivo de minhoca? Minhoquinha. Diminutivo de minhoca, minhoquinha. Ó, agora nós temos só mais 3 palavrinhas. Qual é o diminutivo de flor? Diminutivo. Quero me referir que aquela flor é pequena. É o quê? Ela é uma florzinha. E isso, quando eu quero me referir que aquela flor é pequena, florzinha. 2 palavrinhas apenas. Será que vai parar aqui? Isso, parou. Aumentativo de carro, nós também vimos. Qual é o aumentativo de carro? Carrão. Aumentativo de carro, carrão. E agora finalizamos, né? Finalizamos aqui o nosso jogo. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim. Agora eu vou voltar para o slide anterior para a nossa despedida. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula, aumentativo e diminutivo, tá? Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!